Dia de jogo, bola rolando, e hoje estamos aqui para mais um conteúdo com o Danton, fazendo uma avaliação pela nota do SofaScore de qual time, de qual clube é mais favorito ao gauchão de chegar à final e ganhar a final baseando-se nos dados. A gente vai falar um pouco aqui sobre a avaliação particular de cada jogador. Os jogadores que tiverem com a barrinha amarela são aqueles jogadores que têm uma atuação baixa barra média. Os jogadores que tiverem uma barrinha verde são aqueles que têm uma avaliação média barra alta. E aqueles jogadores em cinza são os jogadores que têm sido os principais do time, tanto do Grêmio quanto do Inter, e têm sido os diferenciais nos jogos que têm jogado. São os jogadores principais da dupla Grenal. Vamos começar pelo gol do Grêmio. Volpi. O Volpi fez uma atuação muito boa na Copa do Brasil, jogou muito pelo gauchão também, tem dado algumas bambeadas, como foi no jogo do Juventude, que levou 2 gols, mas acho que 7.1 é uma boa nota para ele. Gabriel Grando, 7.2, mais um na estamina verde, um dos melhores jogadores do Grêmio, que pela pouca idade traz muita confiança, é um bom goleiro e tem despertado muita notação dentro do Rio Grande do Sul, sendo um dos principais goleiros da atualidade no Rio Grande do Sul. Na lateral direita, o João Pedro, com a nota 6.9, uma avaliação razoável. Eu acredito que o João Pedro tenha pecado um pouco no Grenal, não fez uma atuação muito boa, depois na Copa do Brasil sentiu um pouco e voltou a fazer um jogo um pouco abaixo contra o Juventude, mas eu acho um bom jogador, nota 6.9 para ele, está de bom tamanho. Wagner Leonardo, que fez um jogo único, apenas um jogo até agora pela camisa do Grêmio, que foi contra o Juventude. Na minha opinião, é um zagueiro excepcional, um zagueiro muito bom, chega como capitão do Vitória e tem uma nota de 6.6. Se tivesse uma maior frequência, já tivesse jogado pelo menos 5 jogos, tenho certeza que ele seria um dos melhores do time. Rodrigo Eli, com a nota 6.8, juntamente com o Gemerson, outro zagueiro que tem a nota 6.8, 2 zagueiros muito medianos que já se provaram insuficientes para o Grêmio. Na lateral esquerda, o Lucas Esteves, que fez uma baita atuação lá na Copa do Brasil, também fez uma boa atuação contra o Juventude, e nos últimos jogos tem sido muito importante para o Grêmio, ainda mais depois da saída do Reinaldo e dessa instabilidade da posição. O Grêmio que usou o Mike, que era um jogador muito abaixo, que agora está indo para o Novo Horizontino, depois o Vieri improvisado, e teve algumas falhas, o Vieri, principalmente no Grenal, que meio que tornou ele a ser um reserva novamente depois da contratação do Lucas Esteves. O Vila Sante, com a nota 6.7, é um jogador essencial, um jogador construtivo, que pisa muito na área, ajuda muito o Bright White, acho que é meio que um motorzinho do meio de campo, porque o Cristaldo, que logo mais a gente vai falar, não tem tido atuações tão grandiosas como armador. O Cuejar, que na minha opinião com 6.6 é um bom jogador. O Cristaldo, 7.5, tem sido um dos destaques, por mais que não tenha uma notabilidade tão grande, muitas vezes se esconda dentro do jogo. Para mim é um bom jogador. 7.5 é uma nota alta, uma nota que denota que ele é um bom jogador, mas que vem perdendo posição para o Monsalve, que logo em seguida vem com a nota 70. É uma nota muito boa em relação às outras notas do Grêmio. Na ponta esquerda temos 2 opções. O Amuzu, que tem a nota 7.6, fez um único jogo no gauchão e nesse único jogo teve uma atuação espetacular, fez o cruzamento para o gol do Grêmio, que, se eu não me engano, é da finalização do Christian Oliveira. Então, na minha opinião, é um ótimo ponta esquerda e é muito versátil também, joga muito por dentro, cortando, chutando, e diferente do Aravena, que tem a nota 70 logo em seguida, ele é um cara que arrisca muito mais, que tem uma potencialidade muito mais aguerrida. Na minha opinião, é um cara que talvez tenha tanta velocidade quanto o Aravena, mas tem mais ofensividade. O Aravena, que acabei de comentar, 70 é uma boa nota para um jogador que não impressiona ninguém, é um jogador muito na média, que tem perdido posição para o Amuzu. O Christian Oliveira, com a nota 8.3, o melhor jogador do Grêmio, fazendo atuações excelentes. Fez uma atuação, mas já fez um gol. Na Copa do Brasil também fez um gol e se provou como a contratação mais cara da história do Grêmio, um bom jogador. Lá na frente temos o Pavon, que com 7.4 também tem feito atuações boas. No Grenal foi um pouco abaixo, mas o Bernabé estava marcando ele, então acho que é compreensível, até porque o Bernabé é um bom lateral. E
O atacante do Grêmio, o principal atacante, o jogador que monitora o time, que chefia o time, que dá as coordenadas, que é o chefe, que é o líder, o Bright White com a nota 7.7, sendo a segunda maior nota. E por frequência, considerando que ele jogou mais jogos que o Christian Oliveira, eu acredito que ele seja o melhor jogador do Grêmio. Agora é com você, as suas avaliações do Inter, Danton Boara. Fala, gurizada, bola rolando. Estamos aí com mais um dia de jogo aí. O meu querido amigo Link, o anfitrião desse canal, ele acabou de fazer análise das notas do SofaScore do Grêmio e ressaltou alguns pontos em cima dos jogadores. Agora eu vou fazer o mesmo com o Inter. As notas provavelmente dos jogadores estarão aí na tela agora passando para vocês. A gente tem no gol do Internacional, a gente só teve um goleiro no Campeonato Gaúcho inteiro, que foi o Anthony. O Anthony vem com a nota de 6.6. É aquilo que eu falo. Não era para ele ser o goleiro do Inter, era para ser o Rocher. Caiu uma bomba no colo dele e ele até agora tá resolvendo essa bomba de um jeito muito bom. Ele é aquele goleiro que ele não tem tido muito destaque no Campeonato Gaúcho porque ele não foi muito cobrado, mas ele também não fez nenhuma falha. É aquele goleiro tipo que cumpre o papel dele, mas se chutar muito, uma hora a bola entra. Na lateral direita a gente tem o Aguirre, que tem a nota 7.0, que é uma nota que para mim não condiz a ele como jogador. Para mim o Aguirre não tem o futebol suficiente para ser atleta profissional do Esporte Clube Internacional, porque todas as partidas que ele jogou mal, todas, inclusive no Grenal, ele foi engolido pelo sistema ofensivo do Grêmio. Ele só não está tão ruim na nota, eu creio, por causa de outro jogador que mais pra frente que eu vou falar, que é o Wanderson. Mas a gente deixa pra falar esse aspecto depois. O Vitão e o Vitor Gabriel, nossa dupla de zaga. O Vitão, ele é aquilo, é um zagueiro bom, ponto final. É um zagueiro bom e você sempre vai ter segurança com ele como zagueiro. Já o Vitor Gabriel é um guri, ele acabou de subir da base. Ele tá tendo que resolver um problema que é preencher a vaga do Gabriel Mercado no time titular do Inter, que nenhum outro zagueiro do Inter estava conseguindo fazer porque todos para mim são muito ruins. Já ele não. Ele na sua estreia, logo na sua estreia, marcou um gol. No Grenal, jogou o Grenal muito bem. E jogou todos os jogos até agora no Inter muito bem. É claro que tem uma falha ou outra, mas o cara é um guri, o cara tem, sei lá, 19, 18 anos. Ele acabou de subir pro time profissional. Ele tá aproveitando muito bem a chance que o Roger tá dando para ele. Ele pode sim se tornar a ser um titular do Inter, mesmo com a volta do mercado e contratação de outros jogadores, ele pode ser o zagueiro titular do Inter definitivamente. O Bernabé tá com uma nota de 6.9. Eu vou admitir para você que o Bernabé nesse gauchão não tá jogando nem muito, mas também não tá comprometendo nada. Ele fez um gol, se não me engano deu uma assistência até agora no gauchão. É aquilo. Ele faz o feijão com arroz, que é o que todo lateral faz, só que ainda a gente não teve aquele gostinho de Bernabé que a gente teve ano passado, quando ele fez aqueles jogos exuberantes, se tornando o melhor lateral esquerdo do Brasil no ano passado, quando ele jogando só meia temporada. Depois, no meio campo, a gente vem com o Fernando e o Thiago Maia. Os dois disputam a mesma posição na prática, mas o Thiago Maia agora está sendo negociado para o Santos e tem um grande risco que ele vai embora. E se ele não for embora, ele vai virar reserva, pois o Bruno Henrique ele vai tomar o lugar dele. Mas o Fernando, cara, ele, assim como o Thiago Maia, os dois são muito bons, mas é aquilo. O Fernando, vou dar enfoque para ele porque ele vai ser o titular. O Fernando é aquele cara que ele resolve. Ele marca bem, ele toca bem, ele fez um gol no Grenal, inclusive, mostrando que ele tem uma boa presença na área. A única coisa ruim dele é a idade, que ele tem, se não me engano, 36 anos, é uma idade um pouco avançada, mas ele apresenta futebol bom, então pra mim não tem problema jogar com ele até o fim da próxima temporada, ele vai estar, acho que, num nível aceitável de futebol. Mais pra frente a gente tem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, pra mim, ele vai ser o titular, como eu falei, no lugar do Thiago Maia, por isso eu não vou dar não vou ter muito o que falar do Thiago Maia. Mas o Bruno Henrique, ele faz feijão com arroz bem feito. Ele não comprometia, mas também não fazia aquelas atuações exuberantes. Ele era fazer o feijão com arroz básico que a gente espera de todo o volante e meia. Depois tem o Alan Patrick. Comentar o Alan Patrick é chover no molhado. Não precisa comentar nada. A gente sabe ele que é um jogador extra classe, que ele pode decidir um jogo a qualquer momento com uma bola. Tanto que ele é tão decisivo que no ano passado, no Grenal, que teve no Couto Pereira, ele tocou na bola uma vez no jogo inteiro. E na vez que ele tocou, ele deu assistência pro gol do Vitão. Ele desmontou a zaga do Grêmio e deu assistência pro gol do Vitão ano passado. E então não precisa não tem muito o que comentar sobre ele. Ele é um jogador muito bom. E a falta dele no Inter por enquanto, com a lesão dele, está sendo muito sentida.
Depois a gente vem com Wesley e Carboneiro. Os dois jogam na ponta esquerda. O Wesley agora está lesionado, mas ele não vinha fazendo um campeonato gaúcho exuberante. Vinha fazendo partidas consistentes e tal, mas não tinha dado aquele gostinho de Wesley que a gente tinha sentido do ano passado ainda. Já o Carboneiro, que entrou no lugar dele agora com a lesão dele, tá deitando e rolando. O Carboneiro tá deitando e rolando, pra mim tá jogando melhor que o Wesley. E eu digo que na ponta esquerda a gente não tá sentindo falta do Wesley com a presença do Carboneiro. No outro lado, na ponta direita, a gente tem o Vitinho e o Wanderson. É aquilo, o Vitinho entrou nos jogos geralmente como reserva do Wanderson, fez boas atuações, fez 2 gols agora contra o Caxias, que ele foi o titular, né? Mas eu ainda acho que ele vai ser o reserva desse time do Inter, por um motivo muito simples. O Wanderson sempre foi o titular e ele amassou no Grenal, que era o jogo mais importante do Inter até o momento foi o Grenal. Ele amassou no Grenal e ele faz uma função muito importante pro time. Ele é o único ponta, quer dizer, não é o único ponta, é o único cara ofensivo do Inter que volta para marcar. Por isso que eu falei que o Aguirre não tá com uma nota tão baixa, porque o Wanderson toda vez ele sai da ponta direita para lateral direita para conseguir cobrir o Bernabé e impedir a passada de bola ali. Se o Wanderson não fizesse isso, o Inter seria muito vazado, assim como foi. Teve alguns jogos que o Wanderson ficou de reserva. Nesses mesmos jogos você pode ver que, se não me engano, foi contra o Brasil de Pelotas e contra o São Luís de Juí, que o Wanderson era banco. Tu pode ver que a zaga o ataque adversário deitou e rolou em cima do Brian Aguirre. E olha que a gente está falando de times do Campeonato Gaúcho, nem sendo times de Série A. Por isso que eu vejo a grande preocupação em ter o Aguirre como titular do time do Inter. Na frente a gente tem o Borré, que pra mim não fez um Campeonato Gaúcho exuberante. Na verdade, pra mim, eu acho que ele foi o que fez um Campeonato Gaúcho ruim. Ele não mostrou que veio ainda nesse Campeonato Gaúcho, por mais que ele meteu 2 gols num jogo. Os outros jogos ele jogou de maneira extremamente morna. Ele não fez nenhuma atuação exuberante e não decidiu nenhum jogo, que é o que a gente espera de um centroavante, que é decidir jogo, né? Já a concorrência dele, que agora está sendo titular e que eu acho que vai virar realmente titular, é o Ener Valencia. O Ener Valencia até agora jogou poucas partidas, a maioria que ele jogou, ele entrou no lugar do Borré. Nas partidas que ele jogou, ele decidiu 2. Uma foi contra o São Luís de Juí, que ele entrou contra o São Luís no meio do segundo tempo, fez 2 gols e deu uma assistência. E o outro jogo foi o último jogo agora de Inter e Monson, que ele deitou e rolou, ele não fez nenhum gol, não deu assistência, mas ele deitou e rolou em cima da zaga do Monson, tanto que ele sofreu um pênalti e fez uma partida muito boa. E contra o Caxias, nesse último jogo, não jogou muito, mas eu também vou dar um adendo que o time do Inter tá muito desfalcado e para ele no ataque só chegava bola quadrada, era só balão. Nenhuma bola redonda suficiente para ele dominar, girar e tentar alguma jogada vinha. Era só tijolo, só tijolo. E por isso ele não conseguiu ter uma atuação muito boa. Então é isso. Os adendos do Inter são esse. Eu vou fazer uma redação final aqui para a gente finalizar o vídeo. Como vocês podem ter visto aí na tela, os dois times, tanto o Grêmio quanto o Inter, tiveram uma média de 7.1. Não foi coisa da minha cabeça, tá? Tá no SofaScore, quem quiser pesquisar. A gente tá gravando esse vídeo na quarta-feira, então não é dúvida para ninguém. Quem quiser pesquisar, pesquise. São dados do SofaScore e a média é o cálculo desses mesmos jogadores. O Grêmio tá com um jogador a mais, né? Mas isso não faz tanta diferença, porque a maioria dos jogadores tem a mesma avaliação. E só para finalizar aqui, se vocês verem, o Grêmio tem o lateral direito, os 3 zagueiros, o lateral esquerdo e os 2 volantes na barrinha amarela. Ou seja, é preocupante. A defesa do Grêmio realmente não tem tido um desempenho tão grande. Tanto é que a gente conseguiu levar gol para o São Raimundo na Copa do Brasil. Mas o Grêmio tem os 3 jogadores do ataque na barrinha cinza. Isso significa que o Grêmio tem um ótimo ataque e um ataque que compromete muitas defesas adversárias. O Amuzu, o Bright White e o Christian Oliveira. Já o Inter, se a gente for fazer uma avaliação, só tem 3 jogadores na barrinha amarela. É um dado considerável, a maioria dos jogadores, em geral, a média do time é um pouco maior, não tem tanta precariedade na defesa, por mais que precise contratar zagueiros como o Grêmio. Mas lá na frente, diferente do Grêmio, não tem os jogadores decisivos, aqueles jogadores que decidem, jogadores que fazem tantos gols. A gente viu vários exemplos do Grêmio, o Grêmio que fez muitas goleadas já nessa temporada, mas por outro lado levou muitos gols também, por mais que tenha tido um bom início de gauchão, levou gols mais tarde, e acho que isso compromete muito e mostra muito as características dos dois clubes.
É isso, Danton. É isso aí. Abraço, gurizada. Até a próxima.